Então, a doutora Ana Marta tá por aqui. Cadê a doutora Ana Marta? Vou chamar ela porque ela vai nos ilustrar hoje sobre saúde dos intestinos, de como conviver de maneira pacífica com as nossas tripas, como alimentá-las corretamente, como evitar os tantos e tantos e tantos e tantos problemas que a gente tem, ah, tantas reclamações, né? Opa! Tudo Olá, bem? gente. Boa noite. Boa noite, como vai? A nossa amiga, a doutora Ana Marta, que além de ser uma sumidade em aparelho digestivo, multitarefas, né? É, está Ali, de tadinha. filhos, ó, Ai, meu marido pegou ela. e, Ela me viu, eu fui fechar a porta, ela me viu e veio bater aqui na porta, oh, tadinha. mamãe, meu Deus do céu. Tá dando a janta das crias agora. Ai, tá bonitinha, né? É, Ai, a idade é tá. muito boa, tem que aproveitar porque, olha, passa muito rápido, nada de tempo. Você tem um bebezinho, daqui a 2 minutos que sai até 3 da manhã. Ao AT4 e não está tendo o telefone no meio da madrugada, então tem que aproveitar enquanto são pequenos. Eu ainda não estou preparada para essa fase. Não, mas a vida te prepara, a vida vai dando aqueles tapas, vai nos preparando, né? Ai, tem que ser, né? Ai, tô tentando acertar a minha luz aqui também. Vi você falando aí do seu suporte, agora é a minha luz aqui. Pronto, estou iluminada. É, meu suporte hoje deu um tilt, eu não consigo. Tem fone, saiu uma mola aqui. Sempre essas coisas feitas na China realmente só, só os vírus que vêm bem alimentados de lá. O resto pifa, pifa fácil. Pronto, consegui aqui agora. Vou ficar confortável. Então, quando você quiser, né, deixa eu acho que cada dia mais, né, quanto mais a gente lê, quanto mais eu leio, quanto mais a gente entende a transcendência e a importância da adequada função do aparelho digestivo e de como ela ainda é menos, não diria menosprezada, mas eu diria que a função digestiva sempre é avaliada macroscopicamente, quer dizer, a pessoa faz a colonoscopia, faz o ultrassom, quer dizer, se vê grandes estruturas, né? A parte Hoje em de dia fora, né? De exatamente, a parte de fora, ele vê só assim, as tripas, né? Eu brinco assim, Exatamente. a pessoa só vê as tripas. E, infelizmente, também muitos profissionais só consideram mesmo a tripa, né? O estômago é uma gaita de fole vazia. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende sobre isso, mais vê da importância dos múltiplos peptídeos e hormônios e secreções e da importância da adequada secreção ácida no estômago. E a gente vive numa sociedade medicalizada que combate a acidez do estômago como se fosse o coisa ruim, quer dizer, você vai reclama que me deu um arroto, me deu um pouco de azia, te taca um inibidor de canais de próton, 3 antiácidos e te proíbem de chupar limão e pronto. Né? E vai ser feliz para sempre, né? E a gente, quanto mais a gente lê sobre o assunto, mais a gente se dá conta que esse comportamento é inadequado e é deletério à saúde, né? Porque aí você pega daí e vai embora. Né? Como é que a gente faz para ter um aparelho saudável, um aparelho digestivo saudável e como isso interage com a nossa vida, né? Com tudo, com o humor, com a sobrevida, com a longevidade, enfim, como é que isso funciona? Isso é não é porque eu sou apaixonada, né? Eu sou Uhum. apaixonada por esse tópico, mas realmente o aparelho digestivo ele sofre influência de diversas condições, inclusive Uhum. por a nossa boa noite de sono. Eu acho que hoje Uhum. a grande dificuldade que nós temos em ter um trato digestivo saudável é justamente a dificuldade que nós temos em ter hábitos saudáveis numa sociedade Sim. tóxica.
que nós vivemos. Nós Sim. vivemos em uma sociedade que não só é tóxica, como ela celebra comportamentos tóxicos, né? Sim. Ela celebra comidas tóxicas, comportamentos tóxicos, hábitos tóxicos. Então, assim, é difícil. Uma vida saudável, um trato digestivo saudável no meio de tanta coisa que puxa para baixo, é uma âncora mesmo. E quando a gente fala de trato digestivo, bons hábitos são mais importantes do que a gente possa imaginar. A gente pode não entender, tipo, qual que é a relação entre dormir e fazer cocô, né? À primeira vista, não parece ter tanta relação, né? Qual que é a relação? Tanta relação, né? Exato, só que a gente sabe, né, que uma noite mal dormida, ela predispõe ao nosso processo digestivo a ter dificuldades sérias, porque ocorre alterações hormonais, né? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, o estresse, isso é coisa da sua cabeça, imagina que isso aí vai ficar o seu estômago e transforma até a dor da outra pessoa como tipo assim, a pessoa ela tem uma síndrome do intestino irritável, aí ela passa por um estresse e, por exemplo, de uma entrevista de emprego e dá um piriri, né? Então, todo nervoso que ela passa dá um piriri. Mas é porque fulano é nervoso. Estressado, né? É coisa da cabeça dele. E às vezes a gente acaba até minimizando, por exemplo, o desconforto de uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade de evacuar, né? Sim. Aliás, isso eu acho que até chega a ser um tabu, porque ninguém fala, nossa, eu tô com uma semana sem ir ao banheiro evacuar. Ninguém fala. Eu sempre brinco que quando que teve uma época que eu fazia, eu contava para o meu terapeuta, porque isso me angustiava profundamente, que as minhas pacientes não faziam cocô, porque normalmente eu via muitas pessoas com sobrepeso, obviamente o sobrepeso decorre sempre de má alimentação, né? E aquelas pessoas, um dos relatos que me traziam é que estavam uma semana sem o banheiro, que não fazia cocô. E aquilo me dava uma angústia que eu tratava disso até na minha terapia. E eu me lembro do terapeuta com os óculos assim na ponta do nariz, dizendo assim, nunca tinha pensado por esse ângulo. Então, e eu lá, desesperada, porque achava aquilo, eu acho que quase que insuportável, quase que é impossível ser feliz com o intestino preso ou com o intestino irritável, né? Então, eu acho que o negócio da síndrome do intestino irritável, a maioria dos nossos colegas trata como um grande gavetão, né? Aquela gaveta onde cabe lá qualquer piriri, né? Qualquer piriri cabe lá dentro, enfia dentro, te dão esse nome que é bonito, né? Um nome sonoro, né? Pega bem, porque parece uma coisa muito, muito docta, né? E, no entanto, não está dizendo nada, porque está relatando uma série de sintomas, né? Mas em relação às causas e em relação a tudo que pode e a todas as implicações que isso tem, diz muito pouco, né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como que a gente não tem que se conformar com isso, tem que correr atrás da... Né? Não é fato, você não tem o intestino irritável, você talvez está provocando o intestino irritável ou a tua maneira de se alimentar está provocando o intestino irritável, né? Na verdade, a síndrome do intestino irritável, ela existe como uma condição funcional, né? Nós não sabemos por quê, mas determinadas pessoas, elas são mais sensíveis a determinados estímulos dolorosos, né? E uma distensão, né? O intestino no processo da alimentação, no processo físico-químico, gente, é reação química. Você pega, por exemplo, um bicarbonato, tá? Um bicarbonato. Você joga um vinagre nesse bicarbonato. O que que vai acontecer? Vai criar bolhas, né? Bolha, vai ferver não, né? Como é que chama isso? Não é vai espumar, né? Vai ferventar, efervescência. Exato. Então, esses processos químicos que eles também acontecem no nosso trato digestivo. Então, existe a liberação de gases no nosso próprio processo digestivo.
Mesmo na dieta normal, mesmo na microbiota normal, a gente libera gases. Você imagina que está saindo ácido clorídrico, o pâncreas joga bicarbonato para poder neutralizar aquele ácido saindo do estômago. E esse processo digestivo gera gases. Então, essa digestão, esses gases é como se eu estivesse enchendo uma bexiga. Sim. E aí, algumas pessoas com essa distensão normal, elas sentem maior desconforto. E até hoje não se sabe. Pensa-se que seja hipersensibilidade dos receptores, né, relacionados, ou às vezes também ou silenciamento de alguns receptores ligado, por exemplo, nos casos de constipação, ligado à protonina, porque a síndrome do intestino irritável, ela pode ser tanto para diarreia quanto para constipação, intestino ou alterna entre os dois. Prende e solta, prende e solta, prende e solta. Eu tinha uma paciente que falava que o intestino dela era bipolar, porque ele não sabia se queria prender ou se queria soltar. Né? Mas essa apresentação. A pessoa que tem o intestino preso por alguns dias, é quando solta, faz diarreia, né? Além de semanas, aí fica fazendo diarreia e depois prende novamente, tá? Sim. Então, a gente tem algumas teorias, inclusive com relação até à forma da contração do nosso intestino. Existe um reflexo, que a gente chama de reflexo motor migratório, que é um reflexo em que o intestino, no período do jejum, ocorre liberações hormonais, quando nós passamos o período mínimo de 8 horas, de 6, 8 horas de jejum, que seria o período nosso noturno, né? O período do estado não alimentado. Quando a gente fala em jejum, eu fico até com medo das pessoas associarem a práticas. Não, gente, o jejum, ele não é uma prática, ele é um estado natural da não alimentação. De não comer, exatamente. Ou você está alimentado ou você está em jejum. Ou não você tem... está em jejum, exato. Ou você está alimentado. Então, o jejum, ele é a outra face da moeda do estado de alimentação. É um estado absolutamente natural e positivo do ser humano. E existem reações hormonais, reações físicas, reações químicas que só vão acontecer no estado jejum. da alimentação. Né? E uma dessas reações que acontece no estado da não alimentação é o reflexo motor migratório, que tem um nome feio, mas que nada mais é do que aquela barriga roncar. O roncar da barriga, né? Quando a gente acorda, quando fica muito tempo sem se alimentar, a barriga ronca. Esse é o intestino, liberações hormonais, fazendo com que o intestino comece a se contrair. E esse processo de contração, ele serve como um processo de limpeza para o intestino. Então, ocorre porque água parada dá bicho, né? Água parada gera lodo, limo. Então, da mesma forma, o intestino, os sucos intestinais, eles não podem ficar parados. É um ambiente que tem muita matéria orgânica, é um ambiente escuro, é um ambiente frio, quente, então tem muita chance para proliferação de bactérias. Então, nesse período da não alimentação, é o período em que o intestino se contrai para poder fazer a verdadeira limpeza intestinal. Limpeza. Isso é a limpeza intestinal. É por isso que a gente vai... a frequência de ida ao banheiro é maior durante o período da manhã, porque normalmente ocorre esse reflexo durante a noite, o intestino se contrai durante a noite, e aí pela manhã, quando a gente acorda, dá aquela sinalização de que quer evacuar. Por isso que a grande parte das pessoas gosta de evacuar na manhã, de manhãzinha. Assim. Primeira coisa, a pessoa tem tempo da em algumas pessoas, esse movimento natural está diminuído. Seja por conta de alterações hormonais, seja até por conta de diminuição da expressão dos receptores de serotonina. E algumas teorias falam que, por conta disso, é uma das coisas que favorece o aparecimento de síndrome do intestino irritável. Então, a gente tem algumas teorias, né, que explicam o porquê, né, procuram explicar por que isso acontece.
né? Agora, existe também um estado que se confunde muito, que é o estado de desbiose. Algumas pessoas têm uma condição patológica, né? Ou seja, uma condição anormal de alteração das bactérias intestinais e alteração da forma em que a gente faz a digestão, né? Por conta disso. Isso daí leva, então, a sintomas parecidos com o do intestino irritável, como enche de gás, fica parecendo que está grávida, né? Isso daí, na verdade, é uma manifestação, por exemplo, de desbiose. Então, o que a gente precisa diferenciar é os estados funcionais, ou seja, de alteração da função, da funcionalidade, dos estados que tem uma alteração orgânica, né? Então, é preciso diferenciar, porque um tem tratamento, e o outro tem medidas de controle. Tem controle. E como você, assim, tentando resumir para dar tempo de falar um pouquinho de tudo, alimentação que considerada padrão ou considerada norma, porque quando a gente preconiza low carb, quando a gente preconiza dieta cetogênica, jejum intermitente, somos os doidos, os exóticos, né? Os sem juízo, que simplesmente falam para comer comida de verdade, mas ainda tem muita gente, e infelizmente muita gente da profissão, que joga pedra e fala que a pessoa vai morrer disso e vai morrer daquilo. O que eu queria saber com você é como uma dieta considerada padrão ou considerada normal pela maioria das pessoas, aquela dieta cheia de cereais, cheia de açúcares, que já sabemos que levam a pessoa a uma condição de resistência insulínica, que essa pessoa fica com sobrepeso, que essa pessoa vai fatalmente desenvolver diabetes, ou vai ter ácido úrico elevado, ou vai ficar hipertenso, enfim, vai dar aquela bichação toda, né? Aquele leque de patologias que provoca a resistência à insulina, mas como isso age na função gastrointestinal, quer dizer, porque eu sempre falo para os pacientes que vêm, eu falo assim, faz um scanner e me diz tudo o que não está funcionando, né? Começa pelo pigarro, pelo refluxo, pela azia, aí passa pelo piriri ou pela prisão de ventre, e por aí vai, né? Como essa alimentação que as pessoas acham que é normal, que não pode ver sem um pãozinho, sem um docinho, como isso influencia? Quando a gente fala na base da pirâmide alimentar moderna, a gente está falando numa base alimentar baseada praticamente em grãos, né? A base da pirâmide moderna, ela é baseada em grãos. Quando eu não gosto de usar o termo, por exemplo, low carb ou cetogênica, porque, na verdade, existem low carbs que são baseadas em industrializados, né? Sim. E existe, na verdade, a dieta baseada em comida de verdade. Sim. Quando a gente retira os industrializados da nossa dieta, é muito, muito, muito difícil comer a quantidade de carboidrato, chegar nos 100, 120 gramas de carboidrato por dia, 130 gramas de carboidrato líquidos por dia, numa dieta de comida de verdade. Na base de batata doce, você tem que comer muita batata doce. Muita batata doce. É muito difícil, gente. Pelo menos 500 gramas de uma batata doce, de uma mandioca no almoço. Sim. É muita, muita coisa. Então, o problema da dieta atual não é low carb, high fat. Não, esquece isso, esquece esses rótulos. Às vezes as pessoas ficam com medo porque leem, estudam e ouvem muita coisa ruim com respeito às dietas, fica muito com medo de comer banana, como se o problema do mundo fosse a banana. Comer a banana. Eu não sei se você concorda, Regina, mas as pessoas ficam com medo de comer comida. Sim, cenoura, banana engorda, tapioca pode. Gente, eu sempre falo, claro, se você está precisando perder peso, vamos reduzir um pouco esse teor de carboidrato, então vamos dar preferência a folhas, a vegetais que crescem acima do solo, porque tem menor carboidrato. Mas numa alimentação
numa pessoa que está num peso bom, comida de verdade, baseado em comida de verdade, a pessoa para começar já não desenvolve esses problemas todos. A gente só reduz mais o carboidrato quando a pessoa já desenvolveu diabetes, já desenvolveu sobrepeso, já desenvolveu. Mas uma pessoa que sempre sai, uma criança acostumada a comer comida, não vai ter esses problemas, simplesmente não vai ter, não vai. É muito difícil você, isso que você falou, atingir um nível elevado de carboidrato comendo unicamente raízes, por exemplo, né? Ou cenoura, ou enfim. A gente adressa, eu acredito muito na lei de Pareto, que é 80-20, né? 20-80. 20% do seu esforço, daquilo que você produz, gera 80% do seu resultado. Então, às vezes, a gente dá muito esforço àquilo que vai dar o menor resultado possível. Então, a gente fica pesquisando muito picuinha. Aí a pessoa está tentando emagrecer comendo uma receitinha low carb que leva 1 quilo de manteiga e 50 e farinha de amendoim. Mas morre de medo da banana, entendeu? Da banana, da batata. Assim, não é que eu esteja defendendo o consumo de batata frita, né? Banana. Mas assim, a gente tem que perder o medo da comida de verdade, né? Principalmente comidas de origem animal, porque eu vejo que um dos grandes tabus aí é o consumo de comidas de origem animal, principalmente quando a gente fala em vísceras, né? Eu sou totalmente a favor de vísceras. Quanto mais fígado, melhor, né? Quanto mais fígado, melhor. Mas isso é realmente um autêntico tabu, né? Porque eu ia falar, por que você recomenda a carne se a carne é inflamatória? Eu falei, peraí, eu tive que parar. Peraí, como assim carne inflamatória? Quer dizer, porque durante muito tempo se repetiu esse tópico que não tem absolutamente fundamento, né? Que o que inflama da onde que a carne vermelha inflama, da onde que a proteína causa inflamação. Claro, o mínimo de ácido araquidônico o corpo vai aproveitar. Quando a gente fala da saúde do intestino, do trato digestivo, isso ainda fica pior, porque a carne vermelha, ela é tradicionalmente associada a câncer do trato digestivo. A câncer do... Sim. A carne apodrece no intestino, já ouviu isso? A carne apodrece? Nós não estamos no terceiro lugar de câncer, né? O câncer do intestino, ele é o terceiro mais comum. Nós não estamos nessa posição por conta de carne vermelha. Nós estamos nessa posição por conta de aflatoxinas, por conta do excesso de inflamação e agressão à mucosa intestinal, por conta de desbiose. O problema, a gente tá com um elefante na sala, né? Um elefante branco, e adressa a nossa culpa aquilo que é o menor culpado. Quando a gente vê as estatísticas, eu tinha isso anotado em algum lugar, eu teria que dar uma retomada, mas quando a gente vê as estatísticas, o consumo de carne vermelha no Brasil caiu 100%. Quando você pega o consumo de grãos, na verdade, o consumo de óleos vegetais, inclusive o consumo da gordura saturada, como manteigas, banhas, o consumo de gordura aumentou. Mas quando a gente pega o consumo de gordura de origem animal e o consumo de gordura dos óleos vegetais refinados, a gente vê que o aumento do consumo de gordura de óleos vegetais refinados, que é o quê? Soja, milho, canola, girassol. Quando a gente pega isso num gráfico, isso aí já aumentou assim, de forma mais 40%, enquanto que o consumo da gordura animal reduziu muito. Imagina, quando a gente pega as estatísticas de consumo de açúcar, nós estamos comendo quase que a quantidade de carne por pessoa per capita em açúcar. E esses dados estão totalmente disponíveis para qualquer pessoa que colocar no Google e botar lá, consumo de açúcar per capita Brasil. Aí vai abrir lá a página, né, foi da Embrapa que eu peguei esse dado. Sim, da Embrapa. Eu não lembro, é porque a minha cabeça não é muito boa para número, mas eu não lembro, mas chegava na ordem dos 20 quilos de açúcar por ano. Completo absurdo. Eu cheguei a colocar isso uma vez num post e as pessoas me bombardearam. Não é possível, não é isso. Sim, gente, porque
não é só o açúcar que você coloca no cafezinho, é que todo e qualquer produto industrializado, até por uma questão de acrescer sabor para fazê-lo mais aditivo, né, para fazê-lo mais palatável, todos, até os salgados, têm umas quantidades insanas de açúcar. Insanas. Isso, eu tô falando de açúcar de cana. Eu não Sim, estou sim. nem falando Dos outros, né? Da frutose, da maltodestrina, da frutose. Frutose, gente, não é fruta. Não é fruta. Frutose é você pegar o suco concentrado da maçã, do milho, caramelizar aquilo e pegar só a parte do açúcar e fazer a calda. Isso aí que faz a calda, coisa horrorosa. Sim. Aquela calda. E as pessoas continuam. Eu canso de ver isso, eu vejo todos os dias, sobretudo as pessoas que vêm ou encaminhadas ou que estão sendo concomitantemente tratadas com cardiologista, que tem algum tipo de distúrbio colesterol elevado, ou enfim, ou qualquer coisa que os leve ao cardiologista, que não sei por que razão ainda tem o preconceito. Colesterol elevado não se trata com cardiologista, se trata com nutrólogo, mas enfim, né, teria melhor resultado e menos remédio, talvez. Mas vem sempre com esse estigma de não comer carne, de não comer sal, né? E, no entanto, pãozinho francês semiolo pela manhã, que é a melhor coisa. Quer dizer, é incompreensível como ainda, né, como essa cultura totalmente errada de rejeitar a alimentação de verdade, a alimentação que a humanidade fez durante milênios, né? E aderir a esses vícios, e o pouco tempo que isso tem na nossa história, né? Porque isso é uma coisa de 50 anos para cá, essas barbaridades todas. E como elas encroaram, né? Que é o ponto que a maioria dos profissionais continua repetindo, né? Marketing dos bons mesmo, né? Marketing. E outra também, a gente tem que entender, eu nunca culpo a pessoa ela tá tentando. Gente, as pessoas elas consomem Becel, não é porque elas acham que aquela gordura transesterificada vai fazer mal, elas consomem aquilo porque tem um selo, eu ia falar uma palavra feia, porque tem um selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia impresso naquele negócio dizendo que é do coração. As pessoas, elas só estão tentando, gente, o que é melhor para a sua saúde. Sim. Então, assim, a culpa é realmente do quê? Desse marketing pesado que foi feito, do elefante branco na sala, que é o excesso de consumo de grãos, excesso de consumo de açúcar, excesso do consumo de óleos vegetais do tipo refinado. E quando você me fala, o que então faz mal para o intestino? Isso faz mal para o intestino. Sim. Né? E, gente, o mundo, eu falo assim, nós devemos comer mais carne, nós devemos comer menos carne, nós temos que. As pessoas estão comendo carne demais, isso acaba com a saúde, acaba com a natureza, nós temos que comer mais plant-based, mais baseado em plantas. Quando você pega a dieta padrão, ela já é baseada em plantas. Ela é baseada em plantas e a gente vê que isso não está dando muito certo. Não está dando certo porque não é, e nunca foi, quer dizer, não é aquilo que o nosso DNA entende, né? Os nutrientes que a gente está ingerindo, que uma pessoa com alimentação padrão está ingerindo, não se comunica de maneira adequada com as células nem com o DNA, porque a maioria dos compostos são eu falo assim, que, por exemplo, esses pães integrais de supermercado, né? Quando você vai ver a composição, aquilo, para começar, não é um pão, que podia ainda ser um pão de fermentação natural, alguma coisa mais orgânica, não, é um bolo para extraterrestre, porque tem mais números e códigos na composição do que elementos que você reconheça. Então, e o ser humano bota aquilo na torradeira, quer dizer, para acabar de ferrar a história, ainda taca na torradeira, dá uma caramelizada, uma glicada naquilo tudo, depois lambuza de margarina e de preferência uma geleia adoçada ou com açúcar, ou com maltodextrina, ou com alguma porcaria semelhante, e manda aquilo para dentro com suco de laranja, né? E um café com mais açúcar. Como é que vai dar certo a vida? Não tem como, né? A vida não pode dar certo dessa maneira, né? Não tem como. Não tem como, e o problema é o consumo. O problema, na minha opinião, é o superconsumo.
Super Porque se consumo. fosse algo eventual, você comer um pão eventual. Gente, a gente saiu de uma média de 1 quilo de açúcar por cabeça por ano há, 20, 30 anos atrás. A gente consumia 1 quilo per capita. A gente saiu disso para mais de 20 quilos de açúcar Mais de por 20 ano. quilos. O problema do açúcar, sim, o problema é o super consumo do açúcar, porque Sim. hoje tudo que nós comemos, ele é adoçado. Por que é adoçado? Sim. Diminui proliferação bacteriana, aumenta tempo de prateleira, faz a mistura Sim. do sal, ele rende, ele é barato, ele dá textura, ele faz E ativação. ele vicia, né? Ele vicia. Ativação no nosso sistema gustativo, nas nossas papilas gustativas. Então, essa ativação das papilas gustativas acaba tornando o consumo daquela comida, daquele produto hiperpalatável. Você acaba consumindo mais em grandes quantidades. E eles não tentam, né? Se você pega o bis, o nome é bis porque você come e quer comer mais um. Né? Você pega mais um sempre. É mais um, assim. Deixar, você come, ele foi feito para você querer comer a caixa inteira. Aí depois que ele fala, o problema é você que está me ouvindo e que não tem falta de controle. Não! Exatamente. Não, não é não. Não é só falta de controle. É sistematicamente desenhado para causar a falta de controle. Porque eu sempre falo que porque as pessoas falam assim, não consigo. Não, eu também não. Eu faço uma alimentação muito saudável e eu me lembro que um tempo atrás, exatamente foi isso, foi um bis. Eu fiquei no meio do mato, eu fui acompanhar o meu marido num negócio lá de um empreendimento imobiliário e estávamos no meio da mata, era não sei que horas, eu realmente estava com fome, apesar de que eu tolero meio jejum, mas eu estava com muita fome, e a pessoa que estava nos ciceroneando falou assim, eu tenho aqui uma caixinha de bis. Falei, ai meu Deus, danou-se. Aí eu estava esperando, não tinha nada particular para fazer lá, só estava esperando, então eu comi um. Quando eu fui ver, eu estava cercada de papelzinhos amassados, guardados assim dentro do carro, né, para não jogá-los fora. E quando eu fui ver, eu tinha comido, sei lá, uma dúzia, porque você não consegue mais parar, né? Por mais que você tenha um hábito alimentar bom, então se você começar, você não para. A gente não consegue. Aliás, eu admiro quem consegue morder um bombom e deixar o bombom. Porque ele foi feito para você comer ele de forma insana e obscena. Na época que o meu filho nasceu, o meu mais velho, ele nasceu no dia do chá de bebê, né? Ele nasceu prematuro. Foi no dia do chá de bebê dele, eu tava com uma caixa de pirulitos daqueles de chocolate, né, dentro do carro. Tirei de dentro do carro porque senão ia derreter e deixei no meu apartamento, né? E foi na correria porque foi uma cirurgia, foi de urgência, foi aquele bafafá todo. No final das contas, também ninguém visitou a gente. Meu filho ficou na UTI e eu fiquei internada 2 dias, 2 ou foi 3 dias, agora eu já nem lembro, já tem 7 anos. Mas eu matei a caixa toda. O centro dos pirulitos de leão, de chocolate, aqueles chocolates hidrogenados, eu matei os benditos. Claro, porque não consegue, por mais que a gente tenha o conceito, por mais que a gente saiba, é que nem batatinha frita, Doritos, você não consegue parar. Por mais que você saiba, isso não faz bem, mas deixa eu comer mais um pouquinho, ninguém tá vendo, né? É uma coisa horrível, aonde a perversidade dessa química, né? Quando toda essa ciência, porque isso é ciência nutricional também, né? Você saber, é uma ciência nutricional do mal, né? Você saber o efeito viciante que vai ter. Quer dizer, tanta coisa boa poderia se fazer com essa ciência, né? Com esse conhecimento, com essa química, e, no entanto, estão usando para viciar desde pequenininhos, porque as criancinhas... Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, uma viagem que eu fiz na Escandinávia, na Suécia. Todo mundo tem 3 filhos na Suécia, porque lá tem a lei do 3º filho, né? Onde no 3º filho, ou o pai ou a mãe podem deixar de trabalhar, ficam por conta, o Estado paga para ele cuidar. Então, tem muitos homens também que deixam de trabalhar para se ocupar das crianças. E lá não tem carrinho de bebê, lá tem os carrinhos... Não, tem os carrinhos enormes, com 3 rodonas de bicicleta, e as 3 crianças... Vai para a Suécia.
E as 3 crianças lá, então, uma coisa que me chamou a atenção é ver aqueles homens suecos lindos, altos, loiros, com aqueles carrinhos enormes, com a escadinha, né, os 3 menininhos loiros. O que me chamava a atenção era que todos sempre estavam lambuzados de fruta. Os garotos, estava na época das cerejas, então as crianças estavam todas comendo cereja, comendo fruta. É uma coisa que no Brasil é impossível ver. Se você vê uma criança num carrinho, ela está comendo um biscoito polvilho, ou um biscoito maisena, ou está com uma bandeira cheia de refrigerante, ou mate. Então, é inacreditável, porque a criança não tem nem critério, né? Na hora que essa criança for julgar o que come, não vai mais conseguir evitar, porque está totalmente, o paladar dele está totalmente tomado por essas sensações, né? Inacreditável nisso. E eu acho assim que a gente aqui no Brasil, quando a gente vai para os interiores, a gente ainda vê muita gente comendo fruta. Sim. É porque a minha realidade, eu moro em cidades pequenas, então a gente vê realmente comendo fruta, né, tudo. Quando você viaja para um país como, por exemplo, os Estados Unidos, a coisa fica insana. Fica esquisita, né? Sim. Aqui no Rio de Janeiro é impossível você ver se vê uma criancinha no carrinho tá comendo normalmente biscoito polvilho, que é muito carioca, né? Que na realidade é a mesma coisa, com gordura hidrogenada e açúcar e sal, só que polvilho em vez de farinha. E a criança come aquilo vai para dentro e o bichinho, depende, não tem nem dentes, né? Mas vai colocando para dentro. O amendoim japonês, por exemplo, que está dizendo aqui, né? A mamadeira com refrigerante, né? Então, pedido para ajeitar a câmera. Gente, eu estou tentando ajeitar a câmera, mas o suporte não está me ajudando hoje, né? A doutora Regina deixou ela na mão. Pifou, tô segurando com a mãozinha aqui. Então o negócio a mãozinha já não tem aquela firmeza, né? Vai cansar. Mas assim, é justamente isso, sabe, Regina? Uma coisa, o problema não é você comer uma coisa eventualmente. Como você mesmo falou, um pão. É claro, né, gente? Para quem é celíaco, não pode comer nem eventualmente, tá? Isso aí. Sim. Mas para a população em geral, você vai comer um pão de fermentação natural. Para quem não tem sensibilidade ao glúten, tudo bem, né? Agora, existem aquelas pessoas que não vão poder comer nem eventualmente um pão de fermentação natural. E, gente, sim, tudo bem. Não vai dizer que isso é mimimi ou que é radicalismo. Só porque não é a sua dor, não quer dizer que não seja a dor do próximo. Que não existe, né? Exatamente. Não existe. Pessoas que, quando consomem esses produtos, realmente passam mal. Então, vamos respeitar as limitações de todo mundo, né? Vamos respeitar as... Eu acho que, às vezes, a gente também acha que só o nosso estilo alimentar que é o legal, tal, não sei o que, e acaba não respeitando o espaço dos outros, né? Dos outros. Então, assim, para uma grande maioria, não, porque hoje realmente tem muita gente que está adoentado, né, do intestino. Mas para uma parcela da população, você fazer o consumo de um pão de fermentação natural, um biscoito de polvilho natural, até você sair, você tá lá no negócio, no restaurante, passar um bife na gordura vegetal, né? Passar um bife no óleo de soja, no óleo de milho, no óleo de canola. Tudo bem, né? A maioria das pessoas, elas vão ter repertório gástrico, intestinal para lidar com aquilo quando é de forma eventual. Eventual, de vez em quando. O problema é porque nós estamos comendo, quando eu falo nós, né? Não eu, você que está aí ouvindo, que tem a... Não, mas geral, né? Como comunidade, como população, nós estamos comendo de forma errada e em quantidades obscenas. O problema é o superconsumo que está tendo. Exatamente. Fala um pouco. Porque uma das queixas mais ouvidas que eu escuto de pessoas que me procuram porque estão com sobrepeso, mas o segundo é a retenção de líquido e o terceiro é azia, refluxo, gastrite. Explica um pouco como é que funciona essa química. Por que quando aquilo bate mal? Por que volta? Por que regurgita? Por que fica cheio de gás? Por que estufa? Por que aquela pessoa que faz aquela alimentação com pães, açúcares,
tanta coisa, por que depois vira esse rebumborum aí né, que o abdômen fica um tambor, a pessoa vai soltando pum o dia inteiro, as pessoas vivem agarradas no... É luftal no gargalo, né? Eu brinco assim que o luftal já é no gargalo, nem pinga na gotinha, já vai apertando. Por que isso acontece? Explica um pouco aqui para as pessoas, para a nossa audiência, os nossos ouvintes. Existem alguns mecanismos que podem acontecer tanto de forma isolada ou a soma dos mecanismos. Né? Não é só uma causa, geralmente são várias causas interferindo. O que eu acho assim vamos lá, primeiro as falhas fisiológicas que nós estamos tendo, como por exemplo, as pessoas não estão mastigando. Já começa aí. Sim. Não estão mastigando. Eu falo isso porque, como endoscopista, não tem um plantão que eu não vá atender pessoas que engolem pedaços inteiros de ossos. Engolem, porque as pessoas não mastigam. Conseguem engolir. Gente, se você pegar um fio, você está comendo no restaurante. Você sente o fio de cabelo na comida. Você está comendo um fio de cabelo. Tão sensível os nossos dentes e a nossa língua que nós sentimos um fio de cabelo. Para uma pessoa engolir um osso ou pedaços mal mastigados, é porque a pessoa simplesmente está comendo de forma automática. Então já começa aí. Comida mal mastigada é comida que não é digerida. Vai refluir e você vai ter refluxo e também vai ter sintoma de má digestão. Então, se você me perguntar qual é a causa número 1, as pessoas não estão mastigando. Tanto que as pessoas estão substituindo comidas por shakes, por sucos. É mais fácil. Papas, você beber. papinhas. Papas, pastas, smoothies e você vai na academia, o povo mexendo em chaqueleteira, sei lá como é que chama aquilo. Sim, coqueteleira de whey com alguma coisa, uma creatina com 27 aminoácidos, não sei o quê. Né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é mastigação. As pessoas não estão mastigando. Não estão em ponto. Não estão mastigando. E vamos ser sinceros. Se a gente pegar aqui, né, tem o quê? Quase 100 pessoas aqui. Olha só, gente, quase 100 pessoas. Quantas mastigam até aquela comida virar uma papa na nossa boca em que não haja um pedaço de comida visível? Ninguém, tá? É assim, é raro. As pessoas cansam. Não tem mais nem força muscular. Sim, para mastigar. Isso. E antigamente a Ana colocou idoso sem dente. Antigamente a gente via isso na população idosa. Hoje a gente tem uma população cada vez mais jovem. Tá? Mais jovem, exatamente. Crianças que ficam na frente de tablets e televisões e elas não prestam atenção na comida. Exatamente, elas não conseguem nem prestar atenção no que estão mastigando. Ela Então, já começa aí. Mastigação. As pessoas estão, por não estarem mastigando, não estarem lubrificando a comida, descer a comida, precisam beber muito água, muito, para poder... É uma comida, um gole d'água para descer. Para descer. Uma comida, um gole d'água para descer. E aí esse excesso de bebidas durante a refeição dilui o ácido clorídrico e prejudica... E que não é nem água, né? A maior parte das vezes não é nem água, porque a pessoa ainda empurra com gole de refrigerante, ou de cerveja, ou de suco de alguma coisa, quer dizer, a água ainda, quer dizer, dilui, mas muito pior é sempre acrescida de uma série de químicos lá. Fala, né? O refrigerante ainda tem a parte gasosa, distende, né? Sim. O estômago para o refluxo. E aí entra assim, a questão do estresse, né? As pessoas, eu tenho uma amiga que ela é fisioterapeuta e ela faz LPF, que é uma técnica de fisioterapia que mexe muito com o músculo da respiração. E por curiosidade, eu perguntei para ela quantas pessoas chegavam até ela com a respiração normal, sem precisar se ensinar a respirar. Ela falou assim, ninguém. Todo mundo que passa em aplicação respira de forma curta,
sem ter aquela respiração abdominal completa. É assim, ó, Uhum. estresse, É, por causa do estresse, superficial. Uhum. catecolamina, correria, o excesso dos hormônios do estresse faz você respirar de forma curta e rápida. Uhum. A respiração de forma curta e rápida favorece a gente engolir e deglutir, tá? Sim. Quanto mais ansiosa é a pessoa, maior a chance dela estar deglutindo ar de forma que nem percebe. Ela deglute muito ar. E esse ar deglutido acaba distendendo o estômago e favorece, então, o refluxo. Tá? Isso nem entrou nas causas alimentares. Nem Isso só não mastigou direito, né? Já começamos por aí, não né? mastigou direito. Aí, quando a gente entra nas causas alimentares, né? Por exemplo, a gente tem... existem proteínas que são mais favoráveis a reações alérgicas, a intolerâncias, a reações de sensibilidade. E quando a gente pega essas proteínas que são muito alergênicas, os top X, né, que podem estar associados ao refluxo por conta de intolerância alimentar, vão ser os grãos, trigo, milho e soja, principais. Amendoim também entra. Gente, amendoim é leguminosa. É uma leguminosa, não é uma exatamente, não é uma castanha. Então, eu sempre oriento isso. Para quem tem refluxo, corta da vida os grãos. Agora, gente, é claro, né? Se você for cortar o glúten da sua vida, por favor, vá num gastro e faça a investigação da doença celíaca. Tá? O glúten da sua vida sem fazer a exclusão, os exames para diagnóstico de doença celíaca, porque depois que você entra na dieta sem glúten, é mais difícil para fazer o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, você não tem mais, não está gerando mais anticorpo, né? Não tá tendo antígeno, você não faz anticorpo, né? Exatamente. Então, por favor, façam isso, tá? Antes de cortar glúten, antes de fazer qualquer dieta sem glúten, façam. E o açúcar, Ana Marta? Como é que o açúcar bate aí? Então, o açúcar, ele bate e volta, né? Bate e volta, ele entra muito na questão da fermentação bacteriana, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho alimentos que são altamente fermentados, eu acabo tendo uma distensão, né? O excesso de gases empurra o meu estômago para cima e favorece o retorno dessa comida, né? O refluxo é isso, é o retorno do que está no estômago para cima pelo esôfago. Quando a gente vê também, os grãos, trigo, milho, soja, amendoim, o açúcar, o próprio leite, em algumas pessoas, principalmente para quem tem refluxo, às vezes é interessante fazer uma retirada de lácteos da dieta por 15 a 20 dias e avaliar se há melhora do refluxo. E quando eu falo farinha, eu refiro a todo e qualquer farináceo, principalmente em pessoas que tenham alergias ambientais, como ácaro, a poeira. Se você tem alergia de ácaro, poeira, saiba que farináceos no Brasil tem contaminação por ácaro. Se o seu nariz espirra quando você faz assim na cortina que tem ácaro, imagina o que acontece quando você come um industrializado com qualquer tipo de farinha, manda para dentro aquela farinha com ácaro, com contaminação de ácaro. Né? É uma das grandes causas, os contaminantes dos alimentos. É uma das grandes causas do refluxo. Isso porque a gente nem falou ainda nos estômagos pouco ácidos, no uso e abuso de medicamentos antiácidos, que prejudicam uma parte importante da nossa digestão. Eles fazem o estômago ficar mais paradinho, e quando o estômago fica mais paradinho, aquela comida fermenta ali dentro do estômago, tende a refluir. Então, assim, é uma soma. E pode ter 1, 2, 3, todos os mecanismos juntos. A aveia também, está perguntando da aveia. A aveia foi abençoada pela mídia, pela medicina tradicional, mas, gente, é igual. Ela não tem glúten, mas ela é contaminada com glúten e ela é contaminada com ácaro. E ela engorda também. Não é esse santo remédio, né?
que é justamente isso que a doutora falou. A aveia no Brasil, principalmente para quem é celíaco, a aveia no Brasil ela tem uma grande chance de contaminação. E mesmo os pacientes que têm doença celíaca e comem aveia sem glúten, 100% dos celíacos vão reagir à avenina, que é a proteína da aveia, e que pode, por conta de cicatriz sorológica, fazer mal também para quem é celíaco, tá? Sim. Então, a aveia, para quem é celíaco, tem que ser com muita parcimônia. Qualquer farináceo, Ana, no Brasil, não da Anvisa, contaminantes ambientais do tipo ácaro, restos de baratas, restos de insetos, Vivian, qualquer farináceo no Brasil, qualquer pozinho, independente do nome e sobrenome desse pozinho, no Brasil, está contaminado. Tem permissão poética da nossa legislação a conter fragmentos de insetos, ácaros e pelos de roedores. Então, vamos ver se essa pessoa que diz que não consegue largar do pãozinho, escutando essa fala, eu vou fazer um quadro com isso, vou moldurar e vou colocar para o pessoal dizer, ai, não consigo largar meu pãozinho, nem o pelo de rato, minha filha. Gente, mas isso assim, os industrializados no Brasil. Então, quando a gente faz refluxo, por exemplo, o ideal é cortar os farináceos, qualquer pozinho de farinha, por pelo menos 14 a 21 dias, até observar como que fica o trato digestivo. Marta, qualquer farelinho, farelo. É a mesma coisa, menos picadinho, né? Então, o farelo, na verdade, é o pericarpo do grão, tá? Você imagina a cola aqui do meu filho. O grão, ele tem uma camada ou uma casca, por exemplo, o arroz tem a casca quando é grão integral. Então, a aveia, aquela casca externa dura da aveia, então, existe eles tiram, né, a casca e formam o farelo. Então, o farelo é a casca do grão da aveia. Ela, apesar de ter um teor menor de carboidrato, por ser farelo, por ser casca, você imagina quando... deixa eu tentar explicar. Você já tomou banho com aqueles sabonetes que tem... Era um sabonete da Natura. Esfoliante, tem né? outras marcas. Tinha pedaços de semente de maracujá. Aí você ia tomar banho uma vez. A minha pele é muito reativa. Eu fui inventar de me esfoliar com aquilo, eu saí toda vermelha. Agora, você imagina essa casca que ela é casca. Ela não é digerida. Ela é dura, ela é espiculada. Então, você imagina aquilo passando no seu trato digestivo. Se você pegar e esfregar assim na sua mucosa da boca, que também é delicada, você vai ver o quê? Vai machucar. Vai machucar. Então, você imagina descendo no meio do intestino. Então, assim, eu não gosto de farelo por conta disso. De qualquer tipo de... Tá? Aí sempre vem as perguntas. Sementes. Gente, veja só. Qualquer semente foi feita para os passarinhos comerem. Passarinhos, eles comem as sementes e tem no órgão digestivo do passarinho, ele tem uma coisa chamada moela. A moela, ela é um estômago mecânico. O que a moela faz? O passarinho come pedra, a moela é cheia de pedra. Na hora que joga o grão ali dentro com a casca, a moela vai triturar aquilo tudo e só depois desce para o estômago químico para poder fazer a digestão. O nosso estômago, ele não tem moela de digerir casca, celulose de grãos. Então, quando a gente come grãos sem mastigar, nós vamos descer aquele negocinho inteiro do nosso trato digestivo. O que nós não comemos vai alimentar as bactérias. Então, assim, chia, linhaça, mas isso é bom, isso é saudável? Depende. Você vai mastigar? Entendeu? Você vai mastigar? A gente não consegue mastigar o pedaço de carne. Imagina aqueles pedacinhos pequenininhos. Mas a sementinha, a engolir inteira, né? Olha, temos mais 5 minutinhos. Eu queria que você falasse do teu programa Destravando o Intestino.
Fala aí Aí, já, essa coisa, não vai resistir a live inteira sem despencar essa instalação que eu fiz aqui. A Maia tem que sair para comprar um treco desse. Mas fala um pouquinho desse teu programa. O Destravando, ele na verdade, ele foi, é um compilado, porque assim, constipação intestinal, prisão de ventre é uma das dores que eu mais recebo em perguntas, em questão no consultório. Então, é um compilado do que eu vi, tudo que as pessoas não fazem de investigação nos consultórios médicos, para você entender o que você tem que fazer. Tudo que não é feito, sabe aquela orientação, coma mais fibra e beba mais água, e que não destravam o intestino. Então, todas essas orientações que deveriam ser feitas e não são, muito além do beber mais água e comer mais fibra, tá lá no Destravando. Então, basicamente, é isso. Então, gente, eu recomendo porque... E a queixa que eu levei até para minha terapia uns anos atrás, de que as pessoas não estão fazendo cocô, porque isso me angustiava, né? Porque, gente, porque é uma coisa tabu na nossa sociedade. Então, você se tranca, né? Você não sei o quê, e uma coisa que não tem tempo, não dá tempo. Então, a gente perdeu até o ritual, né, de sentar lá e de fazer o que tem que fazer e sair de lá limpo, né? Esvaziando todos os detritos. Quanta gente sofre com isso. Então, gente, se você tá com o intestino preso, corre lá no perfil da doutora Ana Marta e vai fazer o Destravando o Intestino, porque depois você vai fazer cocô que nem a rainha da Inglaterra. Vai ser só sentar no trono que vai acontecer a magia, na verdade. A Nara colocou aqui, já estou dentro do Destravando e também do curso A Primeira Defesa. Então... né, Nara? É isso mesmo. Olha, mas quando eu crescer, eu já me aposentei, né, pelo INSS, mas quando eu crescer, eu quero saber tanto de trato digestivo, como você sabe, porque eu escutaria essa mulher falando a vida inteira, porque eu acho fascinante, porque, quer dizer, a gente ainda vai fazer muito, as pessoas estão pedindo para continuar, mas hoje realmente nós não temos mais saúde, né? Live 2. Vamos fazer. Eu vou ter que marcar. Faltou probiótico. Vamos marcar, depende para a semana que vem, que hoje realmente, para mim não dá, senão eu ficaria mais tempo. E a Ana tem 3 filhos batendo na porta, né? Lá dentro que você sai. Mas na próxima nós vamos remarcar, porque, cara, é um assunto fascinante, né? Aposentar aos 40, quem dera aposentar aos 40, 62 na cara, ai meu Deus. Então, gente, olha, eu te agradeço demais, porque realmente, quantas vezes é normal fazer número 2 por semana? A pessoa está perguntando, a última pergunta. Eu não considero muito quantidade, tá? Na literatura pode ser até 3 vezes ao dia, até 3 dias sem fazer. Mais importante do que isso é se você faz força, se ele sai igual um churros ou se ele sai a prazo. Entendeu? Então, se você sente dor, desconforto, se quando você faz, tem aquela sensação de que esvaziou, sabe aquela... Puxa vida! Que bom, né? Quando a minha filha era pequena, eu falava, fiz um cocôzão, sabe? Criança fala assim espontaneamente. É isso, quando você fizer um cocôzão, aí tá bom. Né? Mas se fizer aquele cocôzinho de ratinho, de cabra, de coelhinho, não tá bom, né? Aí eu te agradeço demais, é que o Instagram já vai cortar aqui, eu quero deixar a live salva. Mas nós ainda estamos devendo os probióticos, né? Estamos devendo os probióticos. E olha, corram lá, quem está aí ouvindo, corre lá para o Insta da doutora Ana Marta e vai fazer o Destravando o Intestino, que, gente, sensacional. Uma semana gratuita, um desafio rebalancear saúde em equilíbrio. Opa. No dia 1º ao dia 4 de outubro, tá? Eu ainda vou lançar direitinho as ideias, mas já fiquem marcando a data que vai ser fica lá. No dia 1º de outubro. Obrigadíssima, Ana. Vou deixar a live salva e semana que vem ou a outra, semana que vem eu devo me ausentar, mas na outra a gente remarca. Vamos
Marcar uma data. Gente, beijo grande, Ana. Obrigadíssima. Tchau, tchau. Tchau.